Hoje, antes que este dia termine, algo precisa ser dito a você. Não é coincidência que você tenha chegado aqui agora. Poucos recebem este aviso, e menos ainda têm coragem de permanecer ouvindo. Isto não é para curiosos, nem para quem escuta por hábito. É um chamado espiritual reservado para um tempo específico, e esse tempo é agora. Existe um momento em que o céu se move com urgência, e quando isso acontece, sinais são liberados para quem está atento. O mundo tentou manter isso oculto, porque o que será ativado aqui muda destinos. Há uma porta invisível prestes a se abrir, e ela não permanece aberta por muito tempo. Quem entra, atravessa. Quem hesita, perde. Se você sente que algo precisa mudar imediatamente, se a pressão do tempo aperta e o coração reconhece que não dá mais para esperar, este é o alerta. Não se trata de uma oração comum, mas de um ponto de virada. Uma palavra será liberada, e ela carrega poder para transformar cenários que pareciam travados. Permaneça. Em poucos instantes, você entenderá por que este momento foi marcado para hoje, porque nem todos ouvirão isso, e como uma decisão simples pode iniciar uma transformação. O que será revelado agora não circula em qualquer lugar e nunca foi destinado a todos. Há verdades espirituais que permanecem seladas por longos períodos, não por falta de poder, mas porque exigem maturidade, silêncio e discernimento. Este é um desses segredos. Um código espiritual que não foi apagado, apenas ocultado dos olhos apressados. Durante gerações, esse conhecimento permaneceu restrito, transmitido apenas em momentos específicos, quando a necessidade era extrema e o tempo não permitia mais espera. Não é uma oração decorada, repetida mecanicamente ou recitada por tradição. Trata-se de uma ativação. Uma chave que, quando usada fora do tempo certo, não funciona, mas quando liberada no momento exato, altera o curso dos acontecimentos. Há palavras que não pedem, elas ordenam. Há declarações que não suplicam, elas despertam forças espirituais adormecidas. O que está diante de você agora pertence a essa categoria. Por isso foi mantido distante do barulho comum, longe da exposição excessiva e das vozes sem autoridade. Este segredo não responde à curiosidade, nem à pressa. Ele se manifesta para quem entende que está diante de algo raro, quase proibido, e que reconhece que não se trata de mais uma oração, mas de um código espiritual preparado para este tempo específico. Agora, algo precisa ser ajustado dentro de você. Até aqui, muitos caminharam acreditando que precisavam implorar, esperar permissões, aceitar migalhas e se conformar com o atraso. Essa mentalidade termina neste instante. O tempo da súplica se encerra, porque o que está sendo ativado agora não responde a pedidos frágeis, mas à autoridade espiritual que desperta quando você reconhece quem realmente é. Você não foi chamado para viver como alguém que espera favores. Existe uma diferença profunda entre quem pede e quem decreta. Quem pede depende da circunstância. Quem decreta opera a partir de uma posição espiritual elevada. Neste momento, você deixa de se ver como vítima das situações, do tempo ou da falta, e assume a identidade de herdeiro. Herdeiro não implora, herdeiro acessa. Herdeiro não se encolhe, se posiciona. O medo, que antes paralisava, perde força quando a autoridade é ativada. Onde havia insegurança, agora nasce domínio. Onde havia silêncio forçado, agora existe voz. Não uma voz desesperada, mas uma voz firme, alinhada, consciente do peso espiritual que carrega. Cada palavra pronunciada a partir dessa consciência deixa de ser um pedido e se transforma em comando. Este é o ponto de virada. Você não fala mais a partir da carência, mas da identidade. Não reage mais ao caos, mas estabelece ordem. A postura muda, o espírito se alinha e o ambiente responde. A autoridade que sempre esteve latente começa a se manifestar, e com ela vem a clareza de que você não está abaixo das circunstâncias, mas acima delas. O decreto nasce quando você entende: não sou vítima, sou herdeiro. Não sou dominado pelo medo, exerço domínio. Antes de avançarmos, existe um princípio espiritual que não pode ser ignorado: toda ativação exige um ato visível. No mundo espiritual, a fé não se confirma apenas no pensamento, ela se manifesta através de uma ação consciente. Por isso,
Este é o seu primeiro passo. Simples aos olhos humanos, mas poderoso no invisível. Ao comentar "eu creio", você não está apenas escrevendo uma frase. Você está declarando alinhamento, dizendo que reconhece a autoridade que acabou de ser ativada. Ao escrever o seu primeiro nome, você personaliza esse decreto, permitindo que essa palavra alcance diretamente a sua identidade espiritual. Nada aqui é genérico. Tudo é direcionado. E quando você declara posse, ainda que em poucas palavras, você sinaliza ao mundo espiritual que não está mais esperando, mas recebendo. Esse gesto funciona como uma chave que destrava o fluxo. Sem esse movimento, a ativação permanece incompleta. Não é sobre comentários ou palavras digitadas. É sobre marcar espiritualmente este momento. Faça agora. Esse é o sinal que libera a continuidade do que está prestes a se manifestar. Para compreender o que está sendo ativado aqui, é necessário ajustar a forma como você entende a espiritualidade. Existe uma diferença profunda entre pedir e decretar, e essa diferença define resultados. Pedir parte de uma posição inferior, de quem espera que algo venha de fora. Decretar nasce da consciência de autoridade, de quem entende que recebeu permissão espiritual para estabelecer realidades. No mundo espiritual, autoridade não é arrogância, é alinhamento. Quando alguém pede, transfere a responsabilidade. Quando decreta, assume posição. Pedir é dizer se for possível. Decretar é afirmar está estabelecido. Por isso, muitas orações não produzem efeito, elas são carregadas de medo, dúvida e dependência emocional. Já o decreto nasce da certeza espiritual, não da emoção do momento. Existe uma lei espiritual que governa isso, toda autoridade reconhecida se manifesta. Quando você não reconhece a autoridade que carrega, o ambiente não responde. Mas no instante em que essa consciência se ativa, tudo ao redor começa a se reorganizar. Não porque você força, mas porque se posiciona. O espiritual responde à postura, não à intensidade do desespero. A palavra é o instrumento central dessa lei. No plano espiritual, a palavra não é som, é comando. Cada palavra carrega direção, intenção e poder criativo. Quando você fala a partir da carência, sua palavra nasce fraca. Quando você fala a partir da autoridade, ela se torna uma ordem espiritual. É por isso que decretos têm peso, enquanto pedidos frágeis se perdem no caminho. Nada foi criado sem palavra. Nada é transformado sem declaração. O erro de muitos é pensar que a palavra funciona apenas quando acompanhada de emoção extrema. Na verdade, ela funciona quando está alinhada com identidade e autoridade. Uma palavra firme, consciente e posicionada vale mais do que 1000 súplicas repetidas. Este é o fundamento do que estamos construindo aqui. Você não está apenas orando, está estabelecendo. Não está implorando mudanças, está ordenando alinhamentos. Quando a palavra deixa de ser um pedido e se torna um comando, a realidade começa a obedecer. E esse entendimento muda tudo, porque a partir daqui, você não fala mais como alguém que espera, mas como alguém que governa espiritualmente aquilo que foi confiado a você. Agora, o que foi ativado precisa ser selado. No mundo espiritual, nada permanece aberto sem um selo, porque o selo confirma, protege e mantém aquilo que foi estabelecido. Por isso, este momento não é opcional. Ele transforma ações simples em rituais espirituais conscientes. Quando você toca no like, isso não é apenas um gesto de apoio. Esse ato funciona como um selo espiritual, um sinal de concordância. É como dizer, eu confirmo o que foi decretado. Selos existem para validar acordos, e este gesto confirma que você está alinhado com a autoridade que acabou de assumir. No invisível, isso marca este momento como verdadeiro e ativo. A inscrição vai além de seguir um canal. Ela representa um pacto. Pactos espirituais não são prisões, são alianças. Ao se inscrever, você declara que escolhe permanecer conectado a esse fluxo, a essa palavra e a esse posicionamento espiritual. Permanência gera continuidade, e continuidade sustenta resultados. E quando você compartilha, você ativa a lei da multiplicação. Tudo que é liberado e não retido cresce. No espiritual, quem compartilha não perde, expande.
Esse ato sinaliza que você não vive mais no medo da falta, mas na consciência da abundância. O que passa por você encontra espaço para voltar ampliado. Nada disso é comum. Cada gesto é um ato espiritual visível que sela, protege e expande o que está sendo construído agora. Faça com intenção. Esse selo mantém a ativação em movimento. Agora, algo mais profundo precisa acontecer, porque nenhuma mudança externa se sustenta sem uma mudança de identidade. Até aqui, muitos viveram como filhos que não sabiam o que possuíam, como servos que obedeciam sem conhecer o direito que carregavam. Esse ciclo se encerra neste momento. A revelação não é apenas sobre receber, mas sobre quem você é a partir de agora. Filho que não conhece sua herança vive como se estivesse de passagem. Mas quando a consciência de herdeiro desperta, tudo muda. O herdeiro não pede permissão para acessar aquilo que já lhe pertence. Ele caminha com segurança, porque sabe que existe um legado ligado ao seu nome. Neste instante, essa identidade se ajusta dentro de você. Não mais alguém que espera, mas alguém que acessa. A transição de servo para rei não fala de soberba, mas de posição espiritual. Servos apenas executam ordens. Reis governam territórios. Servos reagem ao ambiente. Reis estabelecem direção. Quando essa mudança acontece, a postura muda, a voz muda, a forma de decidir muda. Você não está aqui para apenas sobreviver aos dias, mas para governar aquilo que foi confiado a você. Visualize agora essa transformação. Uma coroa não representa peso, mas autoridade. Ao ser colocada, ela ajusta sua visão, porque quem governa enxerga mais longe. Um manto não é ornamento, é identidade. Ele cobre, protege e sinaliza quem você é no mundo espiritual. E o trono não é luxo, é lugar de decisão. Quem se senta nele não implora, estabelece. A escassez não combina com realeza espiritual. Escassez é mentalidade de quem não sabe quem é. Realeza espiritual vive a partir da fonte, não do medo. Isso não significa ausência de desafios, mas presença de domínio. Onde antes havia insegurança, agora existe firmeza. Onde antes havia vergonha, agora existe dignidade. Essa mudança acontece por dentro antes de se manifestar fora. Quando você se reconhece como herdeiro, veste o manto da autoridade e assume o trono do posicionamento espiritual, o ambiente começa a responder. Não porque você força, mas porque agora você ocupa o lugar que sempre foi seu. Agora é o momento de ativar algo que muitos subestimam, mas que determina o fluxo da vida, a coragem. Não a coragem impulsiva, mas aquela que nasce quando o medo perde o controle. O medo sempre foi uma das ferramentas mais eficazes para bloquear movimentos, decisões e oportunidades. Ele paralisa, faz adiar, faz aceitar menos do que se merece. E onde o medo governa, o fluxo se fecha. O medo cria travas invisíveis. Ele impede pedidos justos, decisões necessárias e posicionamentos firmes. No campo financeiro, ele age de forma silenciosa, medo de tentar, medo de perder, medo de errar, medo de se expor. Cada um desses medos constrói muros que bloqueiam o movimento do dinheiro. Não porque o recurso não exista, mas porque a coragem foi sufocada. A coragem, por outro lado, libera o fluxo. Ela não elimina os desafios, mas rompe a estagnação. Quando a coragem é ativada, escolhas começam a ser feitas, portas começam a ser atravessadas e movimentos começam a acontecer. O dinheiro responde ao movimento, não há paralisia. Onde há ação consciente, há circulação. Ativar a coragem é romper com a vergonha que faz você se esconder, se diminuir ou se calar. Vergonha gera retração. Coragem gera expansão. Neste momento, essa ativação acontece internamente. O medo perde autoridade, e a coragem assume o comando. Não é sobre ausência de receio, é sobre avançar apesar dele. Quando a coragem se manifesta, o fluxo se realinha. O que estava travado começa a se mover. O que estava distante começa a se aproximar. Porque agora você não se esconde mais, não recua mais, não aceita menos. A coragem abre caminho onde o medo construiu bloqueios. Agora, o nível espiritual se eleva, porque quando a coragem é ativada na terra, o céu entra em movimento.
Este não é um momento simbólico, é um cenário de intervenção real. Há batalhas que não se vencem apenas com decisão humana, elas exigem ação espiritual direta. E quando o posicionamento é assumido, forças superiores são liberadas. Visualize este instante como um ponto de convergência. Anjos guerreiros são mobilizados, não para observar, mas para agir. Eles não se movem de forma passiva. Eles avançam com autoridade, portando espadas de justiça, prontas para cortar laços invisíveis que mantinham ciclos presos. Essas espadas não ferem pessoas, elas rompem bloqueios, contratos espirituais antigos, palavras negativas lançadas contra você no passado. As trombetas soam como sinal de avanço. No mundo espiritual, trombetas anunciam mudança de estação, início de batalha e liberação de território. Quando elas ecoam, nada permanece escondido. O que estava travado é exposto. O que estava resistindo é confrontado. O som atravessa dimensões e anuncia que uma ordem antiga está sendo substituída. A luz se manifesta com força. Não uma luz suave, mas uma luz intensa, que dissipa sombras acumuladas ao longo do tempo. Onde havia confusão, a clareza se estabelece. Onde havia opressão, a presença espiritual ocupa espaço. Essa luz não negocia com a escuridão, ela a desloca. E tudo que não sustenta essa nova frequência começa a perder força. Os céus estão em movimento porque existe alinhamento entre decisão, coragem e autoridade. Nada disso acontece por acaso. Batalhas espirituais reais estão sendo travadas neste momento, não contra você, mas por você. Resistências caem, atrasos são quebrados, e caminhos começam a se abrir onde antes só havia bloqueio. Você não está sozinho nesse processo. Há uma operação espiritual em curso. Cada avanço invisível reflete, em breve, no visível. O que parecia pesado começa a se tornar leve. O que parecia distante começa a se aproximar. Porque quando o céu se move, a terra responde. E esta intervenção marca um antes e um depois no seu caminho. Agora o confronto é direto. Não há mais preparação, nem aviso. Entramos em guerra espiritual contra a escassez, porque aquilo que drenou, atrasou e limitou precisa ser enfrentado como realmente é, um inimigo que ocupou espaço onde não tinha direito. As dívidas deixam de ser apenas números ou circunstâncias. Aqui, elas são tratadas como forças que tentaram sufocar, pressionar e roubar a paz. Cada cobrança, cada atraso, cada peso acumulado representou uma tentativa de manter você em submissão. Mas inimigos só permanecem enquanto não são confrontados. E este é o momento do confronto. A escassez não é uma condição natural, é uma entidade alimentada pelo medo, pela culpa e pela sensação de impotência. Ela se fortalece quando a pessoa acredita que nasceu para lutar sempre e nunca vencer. Mas essa entidade perde autoridade quando encontra alguém posicionado, consciente e alinhado espiritualmente. Onde antes ela ditava regras, agora ela é exposta e derrotada. Neste campo de batalha espiritual, a vitória não está sendo disputada, ela já foi decretada. Decretos não aguardam confirmação, eles estabelecem fim. A escassez perde território. As dívidas começam a perder força. Os ciclos de aperto são quebrados. Não por força humana, mas por autoridade espiritual ativada. Tudo aquilo que se levantou para limitar seu avanço agora recua. Toda a pressão invisível começa a se desfazer. O ambiente muda porque a ordem mudou. Onde antes havia sufocamento, agora há espaço. Onde antes havia medo constante, agora há domínio. Esta guerra não termina com sobrevivência, termina com vitória. E vitória não é apenas pagar contas, é recuperar dignidade, liberdade e paz. A escassez não governa mais. Ela foi confrontada, exposta e vencida. O que permanece agora é o decreto, este ciclo se encerrou. Agora entramos no centro de tudo. Este é o ponto mais alto, o coração espiritual deste momento. Aqui, palavra, autoridade e fé se unem. Respire fundo, alinhe sua mente e permita que cada frase seja absorvida não apenas pelos ouvidos, mas pelo espírito. Eu me coloco agora diante do Altíssimo com consciência e posição. Não falo como quem implora,
mas como quem reconhece a autoridade que recebeu. Assim como está escrito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu declaro que a falta não governa mais meus dias. Ainda que eu tenha atravessado vales de pressão, escassez e medo, eu não permaneço neles. Eu atravesso, eu avanço, eu venço. Eu declaro que portas que estavam fechadas começam a se abrir diante de mim. Portas que não se abrem pela força humana, mas pela intervenção divina. Assim como está escrito que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro, eu afirmo que minha vida entra agora em um tempo de crescimento firme, estável e visível. Nada do que foi plantado com fé será perdido. Eu decreto que toda palavra negativa lançada contra mim perde força agora. Toda sentença de fracasso, atraso ou limitação é anulada. Nenhuma voz contrária tem mais autoridade sobre o meu destino. Eu escolho ouvir apenas a voz que alinha, fortalece e direciona. A voz que diz: avance, porque o caminho está sendo preparado. Eu afirmo em primeira pessoa: eu recebo provisão. Eu recebo clareza. Eu recebo direção. Não como quem espera por sorte, mas como quem reconhece promessa. Assim como está escrito que o Senhor abre a mão e satisfaz o desejo de todo ser vivente, eu declaro que a provisão liberada para mim no tempo certo, na medida certa e pelo caminho certo. Eu uno minha voz às palavras antigas que atravessaram gerações. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Eu não temo mais o amanhã, não me curvo mais à insegurança. O medo não dita minhas decisões. A escassez não define minha identidade. Eu caminho com confiança porque sei em quem confiei. Eu decreto que tudo aquilo que foi travado começa a destravar. Processos parados se movem. Caminhos confusos se alinham. Onde havia desordem, a ordem divina se estabelece. Onde havia atraso, a aceleração acontece. Eu não corro atrás do que já está vindo ao meu encontro. Eu declaro que minha mente é renovada. Pensamentos de derrota, comparação e desânimo são substituídos por visão, equilíbrio e esperança firme. Assim como está escrito que a paz excede todo entendimento, eu recebo essa paz agora. Ela guarda meu coração e minha mente, mesmo enquanto as mudanças acontecem. Eu afirmo que meus recursos são abençoados. O pouco se torna suficiente, o suficiente se torna abundante, e a abundância encontra propósito. Não para gerar peso, mas liberdade. Não para alimentar orgulho, mas gratidão. Eu decreto sabedoria para administrar, discernimento para escolher e coragem para agir. Eu assumo minha posição espiritual neste instante. Eu não falo mais como vítima das circunstâncias, mas como alguém alinhado com a vontade divina. Assim como está escrito que tudo coopera para o bem daqueles que caminham em propósito, eu declaro que até aquilo que parecia perda será reorganizado para meu crescimento. Eu libero perdão onde for necessário, porque sei que mágoas travam fluxos. Eu libero o passado, não para esquecê-lo, mas para não ser mais governado por ele. Eu sigo leve, livre e consciente. Eu decreto que minha casa é um lugar de paz. Minhas decisões são guiadas. Meus passos são firmes. Ainda que ventos soprem, minha estrutura não cai, porque está fundada em algo mais alto. Eu recebo este tempo como um novo começo. Não um recomeço cansado, mas um avanço consciente. Eu declaro que este ciclo de escassez se encerra, e um novo ciclo se estabelece. Um ciclo de provisão, clareza e estabilidade. Eu selo estas palavras com fé, autoridade e gratidão. Não porque vejo tudo agora, mas porque sei que já foi estabelecido. Está decretado. Está alinhado. Está em movimento. E eu permaneço. Agora é o momento da tomada de posse. Tudo que foi ativado, decretado e selado precisa ser assumido conscientemente. Vitória que não é tomada pode ser adiada, mas aquilo que é recebido com convicção se estabelece. Por isso, este instante não é de dúvida, é de afirmação. É aqui que você diz, com clareza e autoridade, eu recebo. Eu recebo não como quem espera, mas como quem reconhece direito. Eu recebo porque foi liberado. Eu recebo porque está alinhado. Eu recebo porque foi decretado. Não há negociação neste momento, há posse.
O que foi separado para mim começa a se manifestar no visível. Não amanhã distante, mas no tempo certo que já entrou em movimento. Declare internamente e, se puder, em voz baixa, é meu por direito. Direito espiritual não se conquista com esforço excessivo, se acessa com posicionamento. Aquilo que parecia distante agora se aproxima. Aquilo que parecia travado agora se destrava. Eu não corro atrás, eu recebo aquilo que já foi encaminhado. Visualize agora cofres se abrindo. Não cofres simbólicos apenas, mas reservas que estavam retidas, oportunidades que estavam guardadas, recursos que aguardavam liberação. As travas caem. Os códigos se rompem. O acesso é concedido. Nada do que estava destinado a você permanece fechado. Veja portas se escancarando diante dos seus olhos. Portas que você tentou abrir por esforço próprio e não conseguiu. Agora elas se abrem sem resistência. Portas de trabalho, de contratos, de soluções, de acordos justos. O que exigia força agora responde ao alinhamento. Observe o dinheiro em movimento. Ele não chega com peso, chega com fluidez. Ele circula, encontra espaço, resolve pendências e cria estabilidade. Não há caos, há ordem. Não há medo, há gestão. O fluxo se estabelece de forma saudável, contínua e crescente. E ao final desta visualização, declare com firmeza: está decretado. Nada pode anular o que foi assumido. Nada pode fechar o que foi aberto. A tomada de posse encerra o conflito e consolida a vitória. O que era promessa agora é realidade em formação. E você permanece posicionado, porque aquilo que é tomado com autoridade se sustenta. Agora, o movimento se expande além do urgente. Não se trata mais apenas de suprir necessidades imediatas, mas de entrar em um nível de multiplicação e escalada. O que foi liberado não chega na mesma medida em que foi plantado, porque a lógica espiritual não opera na proporção humana. Aqui, a colheita supera o plantio. Aquilo que parecia pequeno começa a crescer de forma inesperada. Um recurso gera outro. Uma oportunidade abre caminho para muitas. O que entrou para resolver um problema permanece para construir estabilidade. Essa é a multiplicação sobrenatural, quando o fluxo não apenas chega, mas se reproduz. Você não vive mais de picos isolados, mas de fluxo contínuo. O que entra encontra direção, propósito e organização. Não há desperdício, há expansão consciente. Cada movimento gera o próximo. Cada avanço prepara o terreno para outro maior. Essa escalada não acontece com pressa desordenada, mas com constância. O crescimento é firme, sustentável e progressivo. O que antes vinha e ia agora permanece e se amplia. Não é sobre excesso sem controle, é sobre abundância com sabedoria. A partir daqui, você não volta ao nível anterior. O ciclo muda. O fluxo se mantém. A multiplicação se estabelece. O que começou como suprimento agora se transforma em construção. E isso não se interrompe, porque está alinhado, protegido e em movimento contínuo. Agora, o movimento se expande muito além do urgente e do imediato. O que antes era apenas sobrevivência se transforma em escala, em crescimento contínuo e consciente. Não se trata mais de apagar incêndios, mas de entrar em um nível onde a provisão deixa de ser episódica e passa a ser constante. O que foi liberado não retorna na mesma medida em que foi plantado, porque a lógica espiritual não opera pela matemática humana. Aqui, a colheita supera o plantio. Aquilo que parecia pequeno começa a crescer de forma inesperada. Um recurso gera outro. Uma oportunidade abre caminho para muitas. O que entrou para resolver um problema permanece para construir estabilidade. Essa é a multiplicação sobrenatural, quando o fluxo não apenas chega, mas se reproduz. Se você está recebendo essa palavra, sinalize agora. Deixe um like como ato espiritual de concordância e selo de multiplicação. Quando você confirma, o fluxo reconhece que pode avançar. Você não vive mais de picos isolados, mas de fluxo contínuo. O que entra encontra direção, propósito e organização. Não há desperdício, há expansão consciente. E para permanecer conectado a esse fluxo,
Inscreva-se agora. A inscrição representa permanência espiritual, e tudo que permanece se fortalece. Essa escalada acontece com constância, não com pressa. O crescimento é firme, sustentável e progressivo. O que antes vinha e agora permanece e se amplia. E quando você compartilha este vídeo, você ativa a lei da multiplicação. O que passa por você retorna maior. Antes de seguir, escreva nos comentários: eu recebo a multiplicação. Essa declaração sela este nível. A partir daqui, o ciclo muda, o fluxo se mantém e a multiplicação se estabelece, porque foi confirmada, selada e ativada por você.